Pode sentar-se. Graça e paz a todos, que nos sejam multiplicados todos os dias da nossa vida, e nesse momento foi especial de recomeço. Recomeço é a palavra que o presidente dos jovens, o Breno, passou para mim, quando estava sendo programado esse primeiro culto jovem depois de tanto tempo. Para ser mais exato, quase 8 anos. Recomeço. Todo dia é um dia de recomeço. São 24 horas que se foram, 24 horas que começam. Um recomeço. Todo ano, quando a gente chega no final do ano, vira aquela folhinha, é um tempo de recomeço. Novos planos, novas esperanças, novos sonhos, novos recomeços. Quando a gente muda de escola, é um recomeço, são novos colegas, novos professores. Na nossa vida, nós temos ciclos de recomeços. Somos crianças, dependemos totalmente quando somos bebês, do pai e da mãe. Aí vem a adolescência, quando começamos a pegar um corpo diferente, quando de repente a voz do menino fica toda rouca, toda errada, a cara está cheia de espinha, e vem o desespero na frente do espelho, e é só um recomeço. Então vem a fase da juventude, onde o jovem já está olhando para o lado, pensando no namoro, pensando no que vai estudar, no que vai conquistar, recomeço. E então vem a fase adulta, do casamento, do trabalho, de se pensar em ter a casa própria, ter uma moto, ter um carro, começar a se estabilizar na vida, recomeço. E então vem a fase que agora na rosa já não cheguei lá ainda, mentira, né? Depois dos 60 começa uma fase de recomeços, onde começa a doer aqui, doer ali, dói tudo, mas é um recomeço diário e constante. Quando a gente muda de cidade, época de recomeço, novos amigos, conhecer um novo ambiente, como é que é o bairro, como é que é aquela cidade. Quando a gente muda de emprego, um novo recomeço, novos hábitos, colegas, patrões diferentes. Quando a gente de repente tem que mudar algo na nossa vida por causa de uma doença, por causa do desemprego que vem, por causa de algum problema que aconteceu com algum familiar que de repente se envolveu com coisa errada e está preso, ou por causa de um vício, tempos difíceis, tempos de recomeço. Ou quando vem uma tragédia, como a gente viu aí 2 semanas atrás, no Paraná, um furacão que de repente levou casas, carros, sonhos, vidas, e outro dia é um dia de recomeço. Claro que quando vocês pediram para eu falar de recomeço, vocês não estavam pedindo para eu falar nada disso. Vocês estavam pensando em vocês, na união juvenil da comunidade Cristo Rei. Porque é preciso um recomeço que está acontecendo. E olha aí, a igreja cheia, que bonito. Antes da pandemia, nós tínhamos os cultos jovens, tínhamos as reuniões, mas, como eu falei, mudanças de ciclo, de repente nossos jovens resolveram se casar. E aí, mudaram de ciclo, começou um recomeço, e quando eu olhei na época da pandemia, a gente ficou recluso, ficou cheio de não pode, não pode, não pode. Os nossos jovens tinham 10 anos, 9 anos, 11 anos, e aí? E aí houve uma pausa. 8 anos faz o último culto jovem. E de repente, nesses 8 anos, quem tinha 10 já tem 18. Opa! E os jovens, por iniciativa própria, começaram a se reunir novamente, há um tempinho atrás. Depois do momento da instrução, que é feito sábados às 8h30, 9 horas começaram a se reunir, 2, 3, 4. E fizemos uma juventude.
uma diretoria que foi eleita há 2 cultos atrás e que está começando a aprender como se faz uma ata, como se faz um livro caixa, né, Breno? Como se para de tremer na hora de falar aqui na frente como presidente. Isso tudo é um recomeço. E de repente surgiu a ideia: vamos fazer um culto jovem, vamos lá, e a gente está aqui para esse recomeço. Para todos esses recomeços dos quais eu falei antes, e para o recomeço do nosso grupo como União Juvenil, são precisas algumas coisas. Primeiro, determinação. Quando se muda de emprego, quando se muda de colégio, quando se muda de cidade, quando se supera um ciclo de vida, é preciso determinação. É preciso empenho. É preciso envolvimento, é preciso confiança, é preciso persistência, é preciso conjunto para comemorar as vitórias e para dar suporte. No momento as coisas não dão tão certo como a gente planejava. E esse era o temor dos jovens. Quando planejar esse culto jovem vai dar certo, sempre dá. Porque o culto não é feito pela gente, o culto é Deus vindo a nós com a sua palavra, o seu perdão. E a outra parte do culto é a nossa resposta. E se a gente está aqui para dar uma resposta de gratidão, de amor, o Espírito Santo já abençoou e já deu certo. Recomeço. Na nossa vida tudo é um recomeço, porque eu e cada um de vocês nascemos diante de Deus afastados, porque nascemos em pecado. Não é o pecado que eu cometi, mas é o pecado que eu trago lá de Adão e Eva. Assim como a gente traz características de DNA do pai e da mãe, a gente traz esse pecado original que está no coração. Ninguém precisa ensinar uma criancinha, que a gente chama de anjinho, que não é um anjinho. Porque se a gente pega 2 criancinhas e põe junto e põe um brinquedo no meio, vai dar puxão de cabelo, vai dar beliscão. Quem é que ensinou ela a ser egoísta, a ter raiva? Está no coração. Então esse pecado original que já lá dentro cutuca o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ódio, isso a gente vai carregar o tempo todo. E no momento do batismo a gente já é lavado dessa culpa, que vem lá de trás. E a gente nasce em pecado, e por causa do pecado a gente nasce inimigo de Deus e deveríamos ir todos para o inferno. Só que Deus, no momento do pecado, em que a morte foi decretada, Ele ofereceu um recomeço. E disse: um dia eu vou mandar alguém que vai pagar a dívida de vocês, que vai trazer vocês de volta, que vai com o seu sacrifício no madeiro, numa cruz, lavar vocês de todos os pecados. E isso não porque vocês merecem, mas porque eu amo vocês. E então Jesus veio e deu oportunidade para cada um de nós de vivermos esse recomeço todos os dias. Quando olhamos para a cruz e dizemos: ali morreu o meu Senhor e o meu Salvador. Ali eu fui resgatado. Ali a graça aconteceu porque eu recebi o perdão de todos os pecados. Fui revestido de Cristo. E agora eu sou membro da família de Deus. E ali onde a graça acontece existe perdão, vida e salvação. E eu passo da situação de morte para a situação de vida e recomeço. Aonde eu passo a viver uma vida no já, porque eu já fui perdoado e já estou salvo. Jesus disse: quem crê em mim está salvo. Entretanto, eu ainda não cheguei lá. Nós ouvimos aqui os textos que tratam de uma prestação de contas. O devocional que foi lido, que trata de uma prestação de contas, um dia nós chegaremos lá para prestar contas. E quando não acontece esse ainda, não. É um período de recomeço diário. E vale aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero muitas vezes fazer, eu não consigo, e o mal que eu não quero acontece. É uma luta diária que a gente tem.
porque o diabo não descansa. Por isso que é um ciclo de recomeços diários, segurando na mão de Deus pela fé e dizendo todos os dias: Senhor, aumenta a minha fé. E a gente não está sozinho. E Ele nunca nos abandona. Às vezes a gente está meio distante. Às vezes a gente está meio parado, meio desanimado. E que bom que hoje a gente está aqui animado, está reagrupado para um recomeço, para a honra e glória de Jesus. E sempre vem dele. Por que eu escolhi o salmo que foi lido aqui antes? Porque ali diz: Deus remirá minha alma todos os dias, remirá do poder da morte. É isso que Ele faz, através de Jesus. Ele me perdoa, Ele me dá vida e Ele me dá salvação. E então eu escolhi 3 textos picotados de Jó, porque às vezes a gente se sente sozinho, principalmente na época da adolescência, onde a gente ainda está procurando um grupo onde tem que se encaixar. Na época da juventude, onde a gente está procurando: eu sou assim, eu sou forte, eu sou fraco, eu sou uma pessoa que fala muito, uma pessoa que fala pouco, eu sou uma pessoa que puxa fila, eu sou uma pessoa que acompanha a fila. A gente está cheio de medo, cheio de dúvidas, e às vezes a gente se sente sozinho, e de repente a gente é mais um perdido na multidão, e de repente a gente olha para Jó, uma pessoa fiel, temente a Deus. A Bíblia diz que ele era justo, e de repente ele perde tudo. O diabo tira dele. E o primeiro texto lido acontece logo depois de ele perder todas as coisas. A casa desabou em cima dos filhos, matou os filhos. Os ladrões vieram, levaram parte do seu rebanho. Veio um raio que queimou a plantação, matou mais uma parte. E as notícias todas chegaram a Jó de repente. Ao invés de se desesperar, de tirar a vida, de dizer acabou, não tem mais nada, o que Jó faz? Nu eu vim a esse mundo, nu eu vou voltar. Tudo que eu tinha, hoje ele está falando não só de coisas, os filhos dele, gente. Tudo que eu tinha, Deus me deu. Agora Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito fácil a gente louvar a Deus quando está tudo certo. É muito fácil a gente agradecer, a gente se mostrar cristão, a gente está com um sorrisão na boca quando a gente está bem empregado, quando a gente está bem alimentado, quando na família está tudo bem, no namoro está tudo bem. Mas quando, como Jó, alguém perdeu tudo, venhamos e convenhamos, não é tão fácil assim. E ele bendisse o nome do Senhor. E o diabo não descansa, vai lá e diz: tá bom, ele continua fiel a Deus, mas deixa eu tocar na vida dele, na saúde dele. E Deus diz: vai. E então o diabo tira a saúde de Jó. E a Bíblia diz que ele fica com tantos tumores, tantas feridas, que ele começa a se coçar, ele fica desfigurado, ele raspa o cabelo, ele fica feio, ele fica com um aspecto horrível, e ele tem que se coçar com um caco de barro. Vocês já pensaram a agonia? E o que acontece no texto que foi lido? O que vocês fariam? Oh Deus, eu não mereço isso. Essa é a reação automática. Eu sou fiel a Ti, eu sou temente a Ti. Por que isso tudo está acontecendo comigo? Não é assim que às vezes a gente pensa. Quando a gente tem uma dorzinha de barriga, uma dorzinha de cotovelo. Pois é. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, e agora perdeu a saúde. O que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive, um dia vai me levantar. E a mulher dele, a companheira, a costela, a companheira idônea que precisava caminhar junto, como é que ela age? Amaldiçoa logo a Deus e morre.
Está com nojo dele. Jó diz, não. Ele é fiel. E vocês conhecem a história de Jó. Depois vem 3 amigos que, ao invés de consolar, ajudar, ficam acusando ele, dizendo que isso é um castigo, ele tem um pecado escondido e tudo. E vai se passando, e Jó continua indo. Até Deus conversar com ele, dar uma lição nele. E então Deus chega para os 3 amigos e diz, olha, vocês falaram muita besteira do meu servo Jó. E agora é o seguinte, se ele não orar por vocês, vocês vão se acertar comigo. Então leve o sacrifício e peçam para ele orar para vocês. E aí vem o último texto, um texto maravilhoso. E o texto começa dizendo assim, enquanto Jó orava pelos amigos, poxa vida, você vai pensar, ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, a esposa não estava mais nem aí para ele, estava com nojo dele. Ele perdeu a saúde, os amigos vieram para acusar ele, e agora ele está orando para Deus cuidar, para Deus ajudar os amigos, não é nem por ele. Nesse momento de fé, de integridade, de entrega, de recomeço, a Bíblia diz que Deus muda totalmente a vida de Jó. E o próximo versículo diz que os parentes de Jó começam a visitar, cada um trazendo presentes. Os amigos de Jó que o conheciam começam a visitá-lo, trazendo presentes. A saúde dele fica boa. E aí a mulher realmente o aceita de volta. Ele tem novamente filhos e filhas. Vive mais 140 anos. Conhece seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus trisnetos. Porque a vida de Jó foi um constante recomeço. Mas em momento nenhum ele deixou de ser fiel. Ele deixou de ser íntegro. E ele nos dá essa grande lição. Principalmente para vocês que são jovens, que têm uma vida toda pela frente, talvez não de 140 anos, mas uma vida onde cada 24 horas é um período de recomeço. Vocês também vão passar por momentos difíceis. Claro que não queremos que sejam como os de Jó. Mas vão passar por momentos em que as coisas não vão acontecer exatamente como vocês planejaram, como vocês gostariam. Mas sejam fiéis como Jó. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos em que as coisas não acontecem como a gente planeja, olhem para cima e digam, está tudo na tua mão. Como Jó disse, tu me deu, tu tirou. Eu confio em ti. Eu confio que lá na frente meu Redentor vive. Continua sendo amor. E Deus vai sempre ajudar vocês. Tenham sempre humildade, tenham sempre gratidão. E principalmente, busquem sempre um recomeço. Quando parece que a vida acabou, por causa de algum pecado. E aqui eu lembro de um texto que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei só depois que eu estava preparando essa mensagem, que é aquele texto em que armam aquela cilada para aquela mulher e pegam ela em adultério. E eu digo que é uma cilada porque o homem não aparece. E eles arrastam aquela mulher para frente de Jesus lá no templo. Jesus está conversando com os discípulos, está escrevendo. Chão, e todos nós queríamos saber, não queríamos, o que ele estava escrevendo? Como é que é a letra de Jesus? Bom, melhor que a minha é. Mas eu sei que a letra dele é a letra do amor. E quando eles arrastam aquela mulher que está passando vergonha na frente de todas as pessoas, as janelas se abrindo para ver a desgraçada que vai ser apedrejada, porque foi pego em adultério, todo mundo uivando, torcendo para o apedrejamento. E aquela mulher, sabendo que acabou,
que não tinha chance nenhuma, que ninguém a defenderia, o coração arrasado, só chora. Talvez está até sem roupa, porque a pegaram no ato do adultério, as levaram para passar vergonha e morrer. E então chegam a Jesus e dizem: mestre, o que tu dizes? A lei diz que quem é pego em adultério tem que ser apedrejado. Jesus estava escrevendo no chão. Ele olha para aquela turma, levanta. E por que ele levanta? Para que as pessoas parem de olhar para a mulher que já está arrasada, oprimida, morta em vida, só chora. E então ele chama a atenção para ele. Quando todo mundo está com aquelas pedras na mão, brilhando os dentes, Jesus só diz assim: aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Desarmou todo mundo, começando pelos mais velhos. Todos começam a largar as pedras e ir embora, e Jesus volta a escrever. Não porque ele precisava fazer isso, mas porque a mulher precisava de um recomeço. E ela precisava ser reconstruída. Ela não acredita no que está acontecendo, mas agora ela pode respirar. E então Jesus levanta, olha para ela e diz: eles não... Cadê os acusadores? Eles não te acusam, não te condenam mais? E então Jesus diz: eu também não. Claro que a história não termina aí. E isso é bom a gente aprender. Porque muitas vezes a gente diz: Deus é bom, está tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser, Ele sempre vai me perdoar. Está tudo bem. Deus é amor, Ele aceita as minhas decisões, as minhas escolhas, numa boa, não vou prestar conta. Não. Pecado continua sendo pecado. E o pecado sempre afasta de Deus e joga no inferno. E é por isso que a história não termina aí. Jesus disse: eu também não te condeno. Agora, vai e tem um recomeço esperando por ti. Não peques mais. Jesus nos aceita assim como somos. Ele nos recebe de braços abertos, com aqueles braços que estavam abertos na cruz, jorrando sangue, seu santo sangue pelos nossos pecados. E diz: eu te perdoo. Mas vamos recomeçar. Não largue a minha mão. Continue segurando firme pela fé. E eu vou te conduzir ao caminho da salvação, um passo de cada vez para frente e para o alto. E é isso que Jesus está dizendo a cada um de vocês e a mim nessa noite. É um momento de recomeço. Já deixamos os pecados aqui no momento da absolvição. Estamos limpos. Agora, Ele diz: vai e não pegue mais. Vamos junto. Eu vou te dar força. E que a nossa oração seja de Pedro: Senhor, aumenta a minha fé, para que em cada recomeço eu seja um vencedor. E em cada recomeço haja determinação, empenho, envolvimento, confiança, persistência, conjunto, alegria no comemorar as vitórias e força para dar suporte nos momentos de fracassos, para que possamos sempre nos levantar como filhos de Deus, como juventude que adora a Deus, dizendo que tudo seja feito para a honra e glória de Teu santo nome. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim também. Amém. Que assim seja. E a graça, o amor e a comunhão
comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias de nossa vida e que possamos sempre recomeçar, todos os dias, agradecendo, louvando a Deus e confiando na sua santa providência, na sua proteção. Amém.